Olá, meu nome é Luiz Fittipaldi. Para quem não me conhece, eu sou um advogado especializado em planejamento familiar. E hoje eu vou falar de um tópico muito importante para as famílias, que é o regime de casamento, tá? O regime de casamento é a regra financeira que vai vigorar durante esse casamento. E ela pode se encerrar tanto pelo falecimento de um dos membros, como também a separação. E ela vale tanto para o casamento, como também vale para a união estável. União estável pode ser tanto aquela feita no cartório, aquela bonitinha com um papel, como aquela que simplesmente o casal estava namorando, passa a morar junto, e aí eles passam a ter regras de convivência, né? Então, ou seja, para qualquer um, seja casamento, seja união estável, regulamentada, ou aquela que vai ter que ser provada em juízo, vale isso que eu estou falando para vocês. Eu vou falar agora, hoje, basicamente só dos três principais. Existem outras, mas assim, a regra principal são essas três, tá? A principal delas é a comunhão parcial de bens. O que é a comunhão parcial de bens? É uma regra na qual a pessoa, aquilo que ela já tinha antes dessa união é dela, só dela. Aquilo que ela vier adquirir a partir dessa união pertence aos dois. Então, ou seja, tudo aquilo que eu tinha antes, então eu tinha um carro antes da minha união, do meu casamento, é meu. Eu comprei um apartamento a partir de agora com a minha cônjuge, o meu cônjuge, é nosso, metade para cada lado. Ah, mas eu já tinha comprado um apartamento e eu já estou pagando ele há 5 anos, mas é um financiamento de 20 anos. Como é que funciona? Bem, aí ele é parte particular, ou seja, aqueles primeiros 5 anos antes da união, ele pertence só a mim, e a partir do momento em que eu passo a ter essa união, ele é dos dois. Aí tem que fazer um cálculo de proporcionalidade. Recebi uma herança na comunhão parcial. Como é que fica? O bem que eu recebo em herança ou em doação, salvo estar excepcionalizado na própria doação, pertence também só ao donatário, ou seja, a mim. Eu recebi uma herança dos meus pais, o bem é só meu. Eu recebi uma doação de um avô, é meu bem, não é dividido, né? O que a gente chama de bem particular, tá? Essa então é uma regra básica geral para comunhão parcial de bens. E ela vai valer sempre que eu assinar um documento de casamento ou uma de união estável. Por quê? Porque é a regra padrão. No caso de eu querer mudar essa regra, eu tenho que fazer uma coisa que a gente chama de pacto antinupcial. O que é esse pacto antinupcial? É uma regra que a gente estabelece perante a lei, né, no cartório, no cartório, estabelecendo que como é que vai vigorar o regime de forma diversa, ou seja, vamos sair daquele padrão geral. E aí nós temos duas regras básicas. Uma é a comunhão universal, que ela era a regra geral. Então se você pegasse, mas meu pai é comunhão universal. Por quê? Porque antes de 77 não era a comunhão parcial que era a regra, era a comunhão universal. E qual que é a regra da comunhão universal? Tudo que é meu é seu. Por isso que a gente sempre ouve falar assim, os meus pais têm uma casa, eles já se casaram há mais de 30, 40 anos, é dos dois. Tudo que foi adquirido é dos dois. Então assim, não mistura até a herança, tudo que é de um é de outro. Isso é na comunhão universal. Hoje em dia é mais raro você ter, mas é muito comum ainda em casais que já casaram há bastante tempo. E a outra é a separação de bens. O que é a separação de bens? A separação de bens é uma regra que a gente vê muito em filme, quando uma pessoa, às vezes rica, vai casar com uma pessoa menos abastada. O que acontece? Olha, tudo que é meu e vai ser sempre meu. E tudo que é seu e vai ser sempre seu. Então, ou seja, e aí eu não estou falando de herança. Então, digamos que eu já tenho um patrimônio considerável, eu ganho muito bem e eu vou continuar comprando. Às vezes até eu sou sócio de empresas já e eu vou continuar aumentando meu patrimônio pessoal. Então, esse patrimônio sempre vai ser só meu, não vai ser dividido com o casal. Inclusive quando você tem uma ideia. Eu estou casado com separação de bens com a minha esposa ou meu esposo. E aí minha ideia é o quê? Eu quero que ele também tenha direito. Ou ele também está ajudando a pagar por esse bem, ou ela. E aí o que vai acontecer?
nós vamos estabelecer o quê? A compra conjunta do bem. Então, não vai sair só no meu nome, vai sair no meu nome e do meu cônjuge ou companheiro. Então, ou seja, na regra do casamento por separação de bens, diversamente dos outros regimes, sempre vai ser só meu e só seu. Ou seja, tudo que eu comprar é meu, tudo que você comprar é seu. Se nós comprarmos alguma coisa em conjunto, que um documento prove isso, é dos dois. Do contrário, é de um ou de outro. Tá? Então esses são os 3 principais regimes de casamento. E eles têm muitas nuances que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso detalhadamente, sobre cada uma delas. Mas hoje era só para vocês terem uma ideia de como é que funcionam os regimes de casamento.